E aí, vamos consertar as coisas em casa? Uma das habilidades que todo sobrevivencialista deve possuir é consertar alguma coisa, produzir alguma coisa pequena para o seu uso diário, mesmo quando você está na sua casa. Então é interessante que você tenha sempre essa capacidade de fazer pequenos trabalhos em casa, e isso pode ser desenvolvido aos poucos, aprendendo aos poucos com os especialistas. Uma técnica que eu sempre utilizei é quando vem alguém em casa para fazer algum serviço mais especializado, eu fico prestando atenção como é que ele trabalha. Por exemplo, se eu chamo o jardineiro, tá? E se eu troco o jardineiro, eu também faço isso. Eu fico observando como é que ele trabalha, tá? Então, como é que ele cata a folha, tá? Qual é a técnica que ele usa, como é que ele usa o rastelo, como é que ele usa a tesoura de grama, ou o próprio cortador de grama, como é que ele corta. Então, você vai adquirindo pequenas experiências. Isso vale para um pedreiro que vem construir alguma coisa na sua casa, fazer uma pequena reforma, colocar um piso. Com isso você observa, num segundo momento você testa e você vai ficando em condições de fazer pequenas coisas. Não devemos ultrapassar os nossos limites, mas podemos sim resolver muita coisa com as nossas pequenas habilidades. Para isso, eu preciso de um kit básico de ferramentas. Tá? Nós já fizemos um vídeo em que nós apresentamos as ferramentas de campo, então pá, picareta, cavador, facão, machado, então para um trabalho mais bruto. E agora você vai ter aquele kit de ferramenta para resolver algumas coisas pequenas em casa. Um kit de ferramenta deve ter algumas ferramentas básicas. Então, um martelo, um alicate, um serrote. Serrote é aquele que a gente usa com a mão. Eu digo isso porque muitas vezes, hoje em dia, se fala muito nas ferramentas elétricas e realmente eu devo ter rejuvenescido uns 20 anos depois que eu adquiri minhas ferramentas elétricas. Mas antigamente o meu avô usava serrote e o serrote não depende de energia elétrica. Então é interessante que a gente tenha um serrote e saiba não só afiar o serrote, como travar o serrote, certo? Então é uma atividade que se fazia antigamente. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, é uma pequena ferramentazinha para, depois que eu passo a lima no serrote, eu coloco os dentes na posição. Ter um arco de serra, com a serra para cortar algum metal. Chaves, eu tenho as chaves de fenda, as chaves Phillips e as chaves de boca. Chave de fenda, aquela comum, todo mundo conhece. Chave Phillips é aquela que a ponta dela é uma cruz, então para parafusos que tem a cabeça com o corte em cruz. E a chave de boca é aquela para torcer alguns parafusos, né, que tem o formato em cima como se fosse uma porca e o restante do parafuso. Então essa é a chave de boca. E a chave Allen. Também é interessante que nós tenhamos todas essas chaves em 3 tamanhos diferentes, né, um grande, um médio e um pequeno. Isso é para começar. À medida que você vai trabalhando, você vai sentindo necessidade de uma chave de um tamanho um pouco maior, um pouco menor. Existem técnicas para você utilizar, por exemplo, uma chave de boca que tenha um tamanho maior do que a porca que você quer torcer, ou maior do que o parafuso que você quer girar. Então você pode colocar a chave, fica uma folga, você coloca uma arruela ali dentro. Isso eu aprendi vendo vídeo na internet. Então são coisas que você vai aprendendo à medida que você vai utilizando seu material. Vejam bem, você não precisa ser um marceneiro de primeira linha, um encanador de primeira linha, um eletricista de primeira linha, não é isso. Eu estou falando de pequenas habilidades, né? Saber trocar uma tomada de uma extensão, saber coisas simples. São habilidades simples que vão te manter em casa num ambiente seguro e vão fazer com que você economize os seus recursos. Eu acrescento ainda aí uma lima, um grifo de tamanho médio para você trabalhar com alguma coisa de encanamento em casa, certo? E é interessante que você tenha uma mesa reforçada e uma morsa para você prender e cortar alguma coisa, fazer esse trabalho. Lógico que todo sobrevivencialista que se preze, todo aquele que é o responsável por uma casa, tem uma infindável
coleção de vidrinhos com pregos, parafusos, porcas, arruelas, certo? Todos aqueles implementos que a gente usa. Vai juntando ao longo do ano, você passa 25 anos juntando prego, parafuso, e um dia você precisa de um parafuso que tem lá. Isso vai lhe dar uma satisfação muito grande. Um kit de ferramenta, alguns kits e implementos como pregos, parafusos, né, porcas, arruelas que eu falei. Aí vão aparecer arruelinha de borracha, outros tipos de conexões. São coisas que você vai juntando e vai fazendo. Você não deve ser um acumulador, mas também não pode estar totalmente desprevenido na sua casa. Lembre-se também que é interessante que você tenha sempre em casa fita isolante e veda-rosca. Aliás, na falta do veda-rosca, eu já utilizei saco plástico de supermercado. Então a prática vai dando. E meu avô usava tinta óleo para vedar, para fazer as conexões sem vazar. Ele usava tinta óleo e fibra de corda. E ele ia passando ali a fibra, colando naquela tinta e depois vinha parafusando. Eu lembro que não vazava. Então são coisas que a gente aprende, guarda para o resto da vida, tá? E vai utilizar. Então pensem nisso. Um sobrevivencialista tem que fazer um mínimo de manutenção na sua casa. Tem que ter um mínimo de conhecimento de hidráulica, de pedreiro, de eletricista, um pouco de cada coisa, para que ele possa economizar os seus recursos e principalmente se manter em casa seguro em caso de necessidade. Prepare-se e sobreviva.